Queria, em primeiro lugar, agradecer à CEP o convite, a figura do professor Niemeyer. Prazer participar desta mesa com meu amigo Marcelo, meu colega e amigo Armando, e o Lauro, que é meu comandante para esta jornada. Nós temos aqui um tema que eu equacionei o tema da seguinte maneira, pela forma que chegou o convite. A relação entre as manifestações sociais e o chamado neodesenvolvimentismo, que é um tema que tem tudo a ver, porque aparentemente era contraditório, não estava tudo indo muito bem, o país crescia, distribuía renda, autossustentável, bombando no exterior, emergente, indo para a primeira divisão. E, de repente, uma revolta popular de proporções tectônicas. Então, de fato, esse é um tema que precisa ser entendido. É um tema complexo, nós estamos em cima do tema, ele exige pesquisa, ele exige reflexão, mas ele é um assunto que deve ser compreendido. E com os elementos que nós temos e com o exíguo tempo de que dispomos, eu vou procurar entender primeiro qual é a causa, o conteúdo e as implicações destas manifestações. E qual é a relação disso com o que o Celso Furtado chamaria de modelo econômico brasileiro, e que alguns resolveram pôr o nome de neodesenvolvimentismo. Então, essa é, no fundo, a nossa trajetória. E eu quero começar pelas jornadas de junho. Não que eu ache, e eu concordo com o Armando, que tudo tenha começado nas jornadas de junho. O conflito, a resistência contra o neoliberalismo, contra o ataque aos direitos dos trabalhadores, as políticas públicas já vinha de antes. Mas eu defendo a tese que em junho houve uma mudança de qualidade importante, que a gente tem que procurar entender. Não que junho seja o fim da história ou o começo da história, mas junho é uma inflexão na conjuntura. Essa é a tese básica que está subjacente à minha exposição. O que foi junho? Nós vamos debater o que foi junho durante anos, mas junho, na minha opinião, foi uma bronca generalizada do trabalhador jovem nas autoridades constituídas. Foi uma espécie de uma descompostura, um sabão. A moçada foi para a rua e passou um sabão nas autoridades. E não fez distinção, PT, PMDB, PSDB, não, juntou tudo e passou o sabão em todos. O PSOL não tem nenhuma autoridade, então não está nisso aí. Por mais, passou um sabão na ordem constituída. Qual é o conteúdo deste sabão? Porque foram coisas complexas, difíceis, contraditórias, mas nós temos algumas coisas dá para entender. Tinha de tudo nas manifestações, e reivindicações heterogêneas, mas existiam nas manifestações um forte conteúdo anticapitalista e antiimperialista. Anticapitalista contra a mercantilização das políticas públicas, claramente, contra a cidade do automóvel. Antiimperialista contra os gastos absurdos e irracionais da Copa. Isso era claro. O contraste entre a realidade do povo e o chamado padrão FIFA virou palavra de ordem. Não, isso é claro, por mais que tenha tido de tudo de lá dentro das manifestações. Quais eram os sujeitos da manifestação? Foi todo mundo para a manifestação. Foi da ultra-esquerda à ultra-direita. Mas nos destacamentos mais avançados, nos enfrentamentos com a polícia, quem é que estava lá? Era a madame de classe média? Não. Eram estudantes que trabalham e trabalhadores que estudam na feliz síntese
do Roberto Lehrer sobre os sujeitos destas manifestações. Isto explica tudo? Não, isso não explica tudo. Mas isso também começa a esclarecer alguma coisa. E impede que a gente procure, digamos, ou ignorar junho, ou fazer de junho um grande saco de gatos que não explica nada. Quais foram os condicionantes de junho? Porque os protestos não caíram num céu azul. As manifestações são expressões de contradições, contradições profundas. Entender as manifestações é entender as contradições. Contradições conjunturais, relacionadas com o fato que o modelo econômico não resolve os problemas fundamentais do povo. O povo pega a Minha Casa Minha Dívida, também se endivida para comprar celular, compra carro, mas não tem educação, não tem saúde, não tem segurança pública, não tem mobilidade urbana. Por que o povo se revolta? E foi uma surpresa o tamanho da revolta. E foi de fato. Mas, por outro lado, foi uma surpresa ter demorado tanto para se revoltar. Porque pesquisas dizem que em São Paulo o cidadão gasta em média, o cidadão paulista em média, gasta quase 2 horas no trânsito, 3 horas no trânsito por dia. O homem da periferia gasta 5. É só fazer uma conta. Dorme 8. Trabalha, no trabalho fica 9. Uma de descanso. 17. 5 no trânsito, 22. 2 para viver. 2 para viver. E como o capitalismo não consegue transformar o trabalhador em robô e também não consegue criar robô que consiga fazer as tarefas de trabalhador e gerar mais-valia, o povo se revolta, porque tudo tem limite e porque a vida é infernal. Então, há motivos para o povo estar bravo, porque a vida do povo é infernal. Mas estas contradições não podem ser debitadas apenas a esta, digamos, modelo econômico. Este modelo, o neodesenvolvimentismo, que começa lá com o Collor, ganha vitalidade com o Fernando Henrique, é reciclado pelo Lula e agora está em crise aguda com a Dilma. Mas também estas manifestações, e a leitura que eu tenho, e vou dar um exemplo concreto, é um reflexo de contradições estruturais, porque o capitalismo dependente não resolve os problemas históricos da sociedade brasileira, que na versão do Florestan Fernandes poderiam ser resumidos como a reprodução permanente da dupla articulação, que faz o país ficar sob o controle do imperialismo e sobre o controle de oligarquias que reproduzem uma sociedade marcada pela segregação social, uma sociedade dividida fortemente entre rico e pobre, e um abismo no meio do rico e do pobre. E o dado do IBGE saiu agora e deu crise no IBGE, porque no Brasil a verdade não pode ser dita, que 40% da força de trabalho no Brasil está ou no desemprego ou no subemprego. Depois de 12 anos, ou sei lá quantos anos, de euforia neodesenvolvimentista. A causa profunda da concentração de renda e da pobreza é o desemprego. E o desemprego está em 40% da força de trabalho. E quase demitiram e fecharam o IBGE porque isso não podia falar. E nós, na Unicamp, fizemos, tem tese na Unicamp, que por outros caminhos, procurando os dados que tinha, chega a um resultado muito parecido. E, finalmente, o IBGE põe o resultado oficial. Então, é isto que está por trás da revolta do povo. Então, o que eu entendo? Eu entendo
o crescente das manifestações sociais, e a mudança de qualidade na luta social, como o aprofundamento de contradições profundas da sociedade brasileira. As placas tectônicas começam a se movimentar. A Revolução Brasileira, interrompida em 64, volta como espectro que assusta a burguesia. Eu tenho uma família imensa e muitos amigos. E eu recebia telefonemas assustados, bastante assustados, porque a burguesia espantou. Espantou porque durante 10 dias os poderes ficaram suspensos. E nós vimos o que é a força da fúria dos ventos fortes. Os ventos fortes chegam e ninguém sabe quando chegam, e também ninguém sabe quando eles vão. E é esta a marca da nossa conjuntura. Florestan Fernandes dizia que a ditadura sufocou a Revolução Operária, que estava, digamos, em curso ao lado da Revolução Burguesa em 64. Mas ele diz, a burguesia consegue sufocar, congelar, mas não acabar. E a revolução continua se movimentando silenciosamente nas profundezas da sociedade. Bom, é esta revolução, a revolução do Florestan, que ameaça emergir. Não disse que emergiu. Ela só disse o seguinte: eu estou aqui. Ela deu um primeiro rugido. O vulcão que estava adormecido soltou uma fumacinha. E pelo tamanho da fumacinha, vocês podem imaginar o que vai ser a erupção, o dia em que isto acontecer. Quais são as implicações das jornadas? Uma mudança de conjuntura. São ventos fortes. Ventos fortes inauguram um período de grandes conflitos. E também um período de incerteza, porque ninguém sabe e ninguém tem a menor possibilidade de dizer qual vai ser a saída, para onde vai nos levar esta conjuntura, digamos, bem complexa e dramática que nós estamos vivendo no Brasil. Mas alguma coisa pode ser dita. Por exemplo, eu quero destacar 3, que eu acho que são marcas desta conjuntura. Primeiro, nós estamos assistindo o fim da letargia social, o fim da paz social. O Lula conseguiu garantir 10 anos de paz social. E a Carta aos Brasileiros é o documento que avaliza a paz social. O PT entrou na luta porque pôs o povo na rua, chegou no poder porque tirou o povo da rua, e em junho não conseguia nem tirar o povo da rua e não consegue mais pôr o povo na rua. Um problemão para a burguesia. Um problemão para a burguesia. Segundo, a crise, as manifestações provocaram uma crise política. Uma crise política profunda, uma descrença completa da população nas instituições. O povo aqui embaixo, o poder lá em cima, uma completa desconversa, uma completa descrença, desencontro entre os dois. Isso é grave. Isso não é um problema menor, isso é um problema que tem que ser resolvido. E terceiro, esta conjuntura toda ocorre no momento de crise econômica, de exaustão, eu vou chamar aqui de modelo econômico. A exaustão que vem por fora, porque o fluxo de capital agora está incerto, não se sabe se vai ter mais dinheiro entrando ou se vai entrar o momento do dinheiro sair. E isso desarticula o modelo, porque todo padrão de financiamento externo e interno do modelo, público e privado, depende da entrada de capital. E o modelo está sendo desmontado por cima.
porque o povo disse basta, não quero. E isso fica claríssimo. E a incapacidade do governo de entender fica evidente na manifestação da Dilma, depois de 10 dias de silêncio de todos, inclusive daquele que nunca, durante tanto tempo, ficou quieto na sua vida. E só se manifestou depois com um artigo que veio direto de New York Times. Chiquíssimo. Bom, por quê? Porque o povo reivindicava políticas públicas e a Madame Dilma, no pronunciamento sobre o gesto vassalo do mercadante, prometia ajuste fiscal. No meio da hecatombe, o povo rugindo, Dona Dilma preocupada em tranquilizar o capital internacional. Isso fala muito da base de composição deste governo e fala muito de como é que é a luta política aqui. A preocupação é acomodar o capital internacional, porque se o povo enraivecido dá nocaute no governo, capital internacional enraivecido também dá nocaute em governo de país dependente. A crise econômica agrava a crise política agrava a crise econômica, estamos numa conjuntura complicada, onde há uma mudança de qualidade na luta de classes. A luta de classes agora se polariza em 2 partidos. O partido das ruas, que quer mudar. A moçada quer mudar. A moçada acha que a coisa vai mal. E com razão, porque vai mesmo. E o partido da ordem. O partido do establishment. E durante as manifestações nós vimos o partido da ordem de mãos dadas. Haddad e Alckmin, juntos chegaremos lá. Lembrei do Afif. Né? Assim é que eles estavam. E não houve briga política entre eles. Não houve. Porque a burguesia tem pânico do povo. E o que junta a burguesia é o pânico do povo. E o pânico do povo fundiu os tucanos com os petistas. O que não quer dizer que eles não vão continuar brigando. Eles vão afundar brigando. Mas quando o povo sai para a rua, eles dão a mão. E qual é a agenda do Partido da Ordem? O Partido da Ordem tem uma agenda difícil. Que eu acho que tem 2 elementos básicos que organizam o problema. Primeiro, é preciso tirar o povo da rua. Segundo, é preciso reciclar o modelo. Para reciclar o modelo, tem que fazer a agenda do capital internacional. Não para o Brasil, para o mundo inteiro. E a agenda do capital internacional é mais globalização, mais integração, mais liberalismo. Essa é a agenda, pelo menos é o que pensa o governo americano, a União Econômica Europeia, o governo japonês, é isso que eles pensam. E o governo chinês, que se posiciona nesse tabuleiro. Então, esta que é a agenda. E para fazer isto, a burguesia tem que escolher o candidato, e não é fácil. Porque este faz o ajuste melhor, mas não segura o povo. Este já não sei mais se segura o povo, mas segura mais do que aquele outro. Mas é meio duro de cintura para fazer ajuste. Estão escolhendo. Né? E depois, cada um vai ter que ter o presidente possível. Né? Nossa conjuntura nos dá esta riqueza de alternativas. Né? E a burguesia vai ter, e acho que ainda não escolheu bem qual é a que ela prefere. O fato é que esta conjuntura, eu preciso de alguém me regulando o tempo aqui. Eu pedi para você, não deu 5 minutos ainda? Faltam 13. Tá bom. Então, esta conjuntura abre brechas para mudanças estruturais.
Então, no fundo, por trás desta conjuntura, há uma espécie de um descongelamento da contra-revolução permanente que se instaurou no Brasil em 64. E o neoliberalismo, que eu tinha que falar, não, desculpa, o neodesenvolvimentismo. Eu tenho que falar do neodesenvolvimentismo. O que isto tem a ver com o neodesenvolvimentismo? Isto mostra os limites do neodesenvolvimentismo. Limites sociais, eu vou ser meteórico, porque o tempo não tem mais. Modernização dos padrões de consumo é incompatível com distribuição de renda. Furtado já tinha falado isso há mais de 50 anos. Limites econômicos. Não há sustentabilidade. Para o Brasil crescer, ele depende do comércio internacional. Para ter estabilidade macroeconômica, depende da bênção do capital internacional. Não há distribuição de renda, porque a presença no mercado mundial depende do Brasil criar competitividade espúria. O Brasil não inova. O Brasil não está indo para a primeira divisão. O Brasil está sendo rebaixado para a terceira divisão. É isso que está acontecendo. Como é que vai distribuir renda aqui? Não há espaço para distribuir renda. Não há estabilidade da moeda. Há uma perpetuação do rentismo. Quando a Dilma celebra os 20 anos do real, ela celebra 20 anos da estabilidade do rentismo e, portanto, não há espaço para políticas públicas, porque a lógica do rentismo exige, a lei de responsabilidade fiscal exige mega superávites fiscais. E a guinada de política econômica da dona Dilma segue a cartilha do capital internacional. A maior demonstração dos limites é que este petismo que batia no peito, que se vangloriava do neodesenvolvimentismo, quando o capital internacional bateu na mesa, pôs o rabo entre as pernas e mudou a política econômica. E deixou os coitados dos teóricos dos neodesenvolvimentistas o pincel na mão. É isso que aconteceu. Bom, e não há, por fim, não há como... Tem que encerrar. Bom, tem mais limites, muito mais do que isto, que a gente depois aprofunda no debate. Eu só queria dizer o seguinte, para encerrar, que essa é uma conjuntura nova, porque você não pode abusar da paciência do povo por muito tempo. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, já tem quase 200 anos de história independente. É uma sociedade complicada, nunca passou por grandes testes, agora vai passar. Obrigado.